gente! Espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Bárbara e seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje temos mais um vloguinho de leitura e dessa vez eu lerei com vocês A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Gente, eu tô surtando no nível... Bárbara, se você tá empolgada pra ler o livro? Não. Na verdade, eu queria aproveitar a minha sexta-feira, porque hoje é dia 2 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Dia 2 de maio. O feriado foi ontem, só que o meu feriado, de verdade, vai ser hoje. Eu queria passar o dia lendo o meu e-book de suspense, do Blake Pierce. Mas eu decidi aproveitar esse feriado e gravar vloguinho de leitura pra vocês de A Hipótese do Amor, porque foi algo que eu prometi na minha TBR, da última TBR que eu gravei aqui no canal. Então, assim, sinceramente, eu tô com baixas expectativas. Teve um tempo que eu tava super, hiper, mega animada para ler esse livro, muito empolgada, tipo assim, nossa, eu vou ler, vou amar, favoritar, não sei o que, pipipi, popopô. Depois que o hype passou, né? Porque quando ele tava hypado, tinha ranço, menino, desse livro, não suportava falar. Ouvir falar, na verdade. E depois que o hype passou, esfriou, aí é que eu tive vontade de ler, sabe? Só que aí passou também, acabou. Olha só que interessante. Estamos em 2025, a autora já lançou, sei lá, o seu 50º livro e eu aqui ainda não li nenhum dela. Esse vai ser o primeiro livro da Ellie Hazelwood que eu lerei. Então, eu tô com baixas expectativas, não achando que a história é ruim, mas sim porque eu não estou no clima no momento de ler esse livro. Mas eu lerei porque ele estava na minha TBR de março. E já estamos em maio, eu quero fazer novas TBRs, só que eu não quero deixar pendências literárias. Então eu vou aproveitar, ler, passar logo por esse calhamaço. Calhamaço não, vai. Tem quantas páginas? 330 páginas. É grandinho. Então, espero que a leitura seja fluida, que no fim eu acabe sim gostando da história, que não seja uma tortura. A trope eu não gosto, que é tipo fake dating, eu acho. Eu não gosto dessa trope, mas é algo pessoal, não que seja necessariamente ruim, mas é algo que eu não gosto, sabe? Que eu não gosto de ler, de fingir relacionamento e tudo mais. E para combinar com a capinha, eu peguei os meus post-its, olha que fofo. Que adorável. Para fazer marcações, eu ainda não separei qual cor vai ser para o quê, mas eu vou marcar partes de enredo, pretendo, né? Pontos importantes para o enredo, quotes, uma cor só para o protagonista, uma cor só para a protagonista e uma cor para momentos do casal. Então, inicialmente esse é o meu plano de marcações, mas de acordo com o que eu for marcando com vocês, de acordo com o que eu for marcando, a minha escolha ali de categorias eu mostro pra vocês. O marca-páginas que eu escolhi foi esse aqui do Tomorrow by Together, que eu tenho, da Era de Blue Hour, muito pitico. Então eu escolhi propositalmente para combinar com a capinha do livro. Eu até pintei minha unha de preto, menina, que eu acho que ia combinar com o livro. Tá na paleta de cores. Tá na toda uma vibe, né? Pra ver se eu me animo a ler. Fiz até um brownie. Eu nem posso comer doce. Isso aqui tá de enfeite, porque nem doce eu posso comer, que eu tenho intolerância a açúcar. Então, fiz um brownie pra eu comer e passar mal enquanto eu leio, tá? Trouxe minha aguinha também. Mas tô enrolando muito, né? Vamos ler a sinopse do livro? Vamos. Gente, eu tô muito surtada, desculpa, é porque estou com a cafeína correndo no meu sangue. Quando o namoro de mentira entre cientistas encontra a irresistível força da atração, todas as teorias cuidadosamente calculadas sobre o amor são postas à prova. Olivia Smith, aluna do doutorado em biologia da Universidade de Stanford, acredita na ciência, não em algo incontrolável como o amor. Depois de sair algumas vezes com Jeremy, ela percebe que sua melhor amiga gosta dele e decide juntar os dois.
Para mostrar que está feliz com essa escolha, Olive precisa ser convincente. Afinal, cientistas exigem provas. Sem muitas opções, ela resolve inventar um namoro de mentira. E no momento de pânico, beija o primeiro homem que vê pela frente. O problema é que esse homem é Ada Carlsen, um jovem professor de prestígio conhecido por levar os alunos às lágrimas. Por isso, Olive fica chocada quando o tirano dos laboratórios concorda em levar adiante a farsa e fingir ser seu namorado. De repente, seu pequeno experimento parece perigosamente próximo da combustão, e aquela pequena possibilidade científica, que era apenas uma hipótese sobre o amor, transforma-se em algo totalmente inesperado. Com personagens cativantes e diálogos divertidos, esse livro sexy e inteligente se tornou uma sensação do TikTok. Eu particularmente não gosto de livros que têm TikTok como referência. Pode me julgar, eu sinceramente não me importo, mas se tem selo aprovado de TikTok, gente, pra mim o livro vai ser, sabe? Porque eu acho que as divulgações dos livros dentro da plataforma do TikTok é com o único intuito de fazer as pessoas comprarem, porque os livros normalmente são vendidos completamente erroneamente. Então, se tem selo TikTok, não sei não, hein? Então, eu mesmo lerei para tirar minhas próprias conclusões e conversarei com vocês. Eu vou lendo e no decorrer da leitura, quando eu for sentindo assim necessidade, eu vou compartilhando com vocês algumas atualizações. Não darei spoiler, tá? Vai ser um vlog de leitura sem spoiler. Então vamos para essa jornada. Já tô prevendo que esse vídeo vai ter 2 horas de duração. E é isso. Vou sentar no meu cantinho, fazer minha leitura e conforme eu sentir necessidade, venho aqui e compartilho com vocês a respeito do que eu estou achando de A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu li só o prólogo, li o capítulo 1, mas já vim atualizar vocês. O livro começou de uma forma que eu não esperava, mas incrivelmente superou as minhas expectativas, porque eu pensei que fosse ficar enrolando muito para acontecer a cena de que ela beija ele repentinamente do nada, sem que ele espere. Eu confesso que eu tô com preguiça de ler A Hipótese do Amor, mas é porque eu tô viciada no livro de suspense, que eu também tô lendo. Então eu tô lendo A Hipótese do Amor pensando nesse livro aqui. Mas eu já fiz marcações, como deu pra perceber aí. Acho que eu deixei passando pra vocês. Já tem umas 4 marcações, menina. E eu tô gostando muito, achei muito interessante. Achei uma forma
interessante de começar o livro porque foi direto ao ponto, sabe? O prólogo é um momento ali de vida entre a Olive e o... como é o nome dele? E o Adam. Então tem o prólogo desse momento específico de um encontro que eles têm, um encontro assim, não um encontro romântico, tipo... enfim, se encontraram, entendeu? E o capítulo 1 é justamente a cena em que acontece esse beijo repentino. Então eu achei muito interessante, deu uma surtadinha assim, deu pra perceber também, deu uma surtadinha de tipo, entendeu? Entendeu aí o negócio? Tô gostando, tô achando muito interessante. Ai, agora tá dando uma animada, hein? Tá dando uma animadazinha, confesso a vocês. Começou de uma forma que eu não estava esperando, que eu pensei que fosse ser aquele começo chato, enrolando, pipipipopopô, indo na faculdade, indo pras aulas, conversando com a amiga. Foi direto ao ponto. E teve o primeiro beijo, teve ali um diálogo de tipo assim, você acabou de me beijar? E ela, não. E ele, então tá. Se você tá dizendo. Então tem esse diálogo, ele pergunta o porquê que ela fez isso, ela vai e explica. Então até o momento, até o capítulo 1 não está enrolando, tá? Aconteceu o diálogo, pelo menos. E, enfim, vou continuar minha leitura. Ai, eu dobrei a capa. Vou continuar minha leitura e daqui a pouquinho eu volto pra atualizar vocês. Tô amando! Hoje é domingo, 5 horinhas da tarde, e eu vim atualizar vocês a respeito da leitura de A Hipótese do Amor. Ontem, sábado, eu não li nada, mas é porque eu fiquei focada em outras coisas e eu não queria ler o livro, porque eu sabia que se eu fosse ler, eu iria terminar, tá? Vai estar tremendo um pouquinho a câmera porque eu tô segurando ela com a mão, não tá no tripé. Então vamos lá. Na sexta-feira, eu li o total de 176 páginas. Li isso tudo aqui, ó. E eu li muito rápido, tá? Eu li em questão de umas 5 horinhas. 5 a 6 horas de leitura. Eu só demorei porque eu ficava me distraindo muito, mexendo no celular. Daí eu levantava pra pegar alguma coisa pra comer, daí eu ia lavar uma louça, ia fazer comida, arrumava uma coisinha aqui, outra ali. Então, nesse período de 6 horas, eu intercalava entre leitura e fazer alguma coisa. Eu sei mais ou menos que foi 6 horas porque eu cronometrei no meu celular para eu ver em quanto tempo eu lia uma certa quantidade de páginas. Então, eu até que li bastante, eu só não li mais porque anoiteceu. Chegou umas 10 horas da noite e eu tava com muito sono e acabei dormindo enquanto lia. Aliás, mas falando sobre a leitura, a gente, no caso eu, né, tava na parte em que a Olive e o Adam acabam conversando ali a respeito, acho que eu comentei com vocês, não lembro, a respeito do beijo que aconteceu, de que a Olive beijou ele do nada, daí eles conversam, ela explica a situação pra ele. E beleza, se encerra. Coisas acontecem ali, não entrarei em detalhes, porque se você não leu ainda, eu não quero dar muitos detalhes para não estragar a experiência de leitura, a sua experiência de leitura, tá? Então, algumas situações acontecem, e uma dessas situações é de que a amiga da Olive acaba perguntando para ela sobre o relacionamento dela com o Adam, e a Olive fica meio enrolada ali, né, de conversar com a amiga sobre esse assunto, e de repente aparece o Adam atrás dela, cumprimentando ela, pegando ela pela cintura, como se eles fossem super um casal, né, até porque esse foi o intuito de, tipo assim, ele fingir ser namorado dela. Só que as coisas ficam um pouco mais sérias nessa mentira, justamente por conta dessa atitude que o Adam teve, mais pra ajudar a Olive com a situação ali dela com a amiga, que a Olive tava meio enrolada. Só que acabou complicando um pouquinho, né? Então, depois desse acontecimento aí, dele chegar, pegando ela pela cintura e cumprimentando, eles acabam conversando e fazendo acordo de como que esse
namoro de mentira vai funcionar, por quanto tempo, quais são as regrinhas do que eles vão ou não fazer, marcar encontros semanais para as pessoas ali do campus, da universidade ver, né, que eles de fato estão juntos. E a gente vê também o porquê que o Adam aceita, né, de bom grado, ser o namorado de mentira da Olive. Achei bem interessante até. Então é isso que eu tenho pra atualizar vocês. Eles tiveram a primeira briguinha deles ali de casal. Não de casal em si, mas a primeira briguinha deles ali desde que eles se conhecem por um assunto em específico. Eu tô gostando muito porque eu tô achando a escrita da autora muito envolvente. Ela não enrola nos fatos. Ela desenvolve tudo muito rápido. Rápido no sentido de não ficar enrolando, mas ela também não deixa a ponta solta. É tudo bem fechadinho, essa parte do romance, de mentira, a parte das amizades que a Olive tem com os melhores amigos dela dentro do campus. A gente vê também a questão do porquê que ela seguiu esse rumo no qual ela está estudando e tudo mais. A gente vê também a área profissional do Adam. Eu não entendo essa área acadêmica, mas eu tô achando muito interessante, realmente dá a impressão de que a autora pesquisou sobre o assunto, sabe? Desculpa a câmera tremendo, porque meu braço tá tremendo. A autora pesquisou sobre o assunto, sabe? Eu não sei se ela tem algum conhecimento desse meio acadêmico, mas eu tô achando tudo muito fechadinho, muito interessante, tudo muito sólido, sabe? Gente, o Adam, eu tô me apaixonando pelo Adam, sinceramente, e eu consegui imaginar ele. Eu não vou dar detalhes porque envolve uma pessoa real. Então, ai que vergonha. Então eu consegui imaginar o Adam perfeitamente na minha cabeça. E sempre que ele aparece, as cenas, a forma que ele trata a Olive, ele não trata nada demais, tipo, ele faz o mínimo, que é tratar ela com educação. Mas não sei, tem algo nele que encanta, sabe? E algo que eu não gosto é porque no campus ele é tratado como carrasco, como insuportável, sabe? Ele é o terror dos alunos. O Adam é o terror dos alunos lá da faculdade. Ele recusa as propostas, as teses, os trabalhos dos alunos. Ele é muito rígido. Os alunos sofrem muito na mão do Adam. Então, todo mundo trata ele como um babaca, como um idiota, um insuportável, um cretino, um carrasco, sabe? E a Olive não tem esse contato acadêmico com o Adam, então a única coisa que ela sabe sobre ele é que ele é um grande babaca, né? Sabe dos outros alunos, inclusive o melhor amigo dela sofreu muito na mão do Adam, em questão de trabalho acadêmico. Então, muitas coisas acontecem, né? Os alunos saem da sala do Adam praticamente chorando. Então, ela tem muito isso em mente, de tipo, nossa, não posso, eu não queria ser vista como Adam, porque ele é um grande babaca, isso seria muito ruim. Aí ela pensa, nossa, mas ao mesmo tempo ele me trata tão bem, me trata tão gentil, ele paga lanche pra mim, sabe? Porque eles são tem encontros semanais de casal, e ele paga o lanche pra ela, porque ele sabe, né, do coisa financeiro dela, que é meio complicado, então ele não vê problema em pagar o café pra ela, porque eles vão pra um café toda quarta-feira. Então tá sendo bem interessante, e ele trata ela de uma forma muito gentil. Ele realmente faz o mínimo, gente, trata ela com educação, só que tem algo a mais. E a gente sabe o que é esse algo a mais por conta do prólogo que tem no livro. Então, se você lê o prólogo e começa a leitura, você já tem em mente o que aconteceu, tá? O que aconteceu na cabeça de Adam quando ele encontrou a Olive lá no prólogo. Então tá sendo muito incrível, eu realmente tô me admirando muito. Eu não sei se é porque eu tava com zero expectativas, mas eu tô completamente encantada pela hipótese do amor. Eu tô muito encantada pelo Adam. A Olive também, eu tô gostando muito dela. Ela não é uma protagonista chata. Ah, sim, eu tava falando de uma coisa e esqueci minha linha de raciocínio. Ela tem o Adam como um grandíssimo babaca. Isso acaba me irritando um pouco, eu confesso, porque ela não para pra analisar quem de fato ele é. Ela não pergunta de fato. Eles têm essa conversa, inclusive a briga que eles têm é sobre isso, dele ser muito cruel com os alunos. E ele explica o ponto de vista dele. E eu entendo o ponto de vista dele. Até a página 176, eu entendo porque que ele age como age com os alunos. Talvez ele fosse melhorar, devesse melhorar a forma que ele fala, a forma que ele se expressa.
Mas ele simplesmente é um homem adulto ali, na sua área profissional, né? E passou dos seus 30 anos e trata os alunos como adultos também, não é como criança. Então ele fala com a Olive, né, o porquê que ele é tão rígido com os alunos dele, e eu entendi muito bem o ponto de vista dele. A não ser de que no decorrer do livro eu discorde, tá, com o Ada, não sei, eu ainda tô lendo o livro, eu não terminei ainda. Mas é isso basicamente. Então a Olive tá passando por algumas coisas com os outros alunos, porque como o Adam é muito cruel, os outros alunos não estão gostando desse relacionamento dos dois, porque a Olive, como aluna, deveria ter em mente como ele é ruim e como ele atrapalha muito a vida acadêmica, dos outros alunos. Então, eles esperam que ela meio que tome partido, sabe? Então, ela fala, tipo, cara, eu namoro ele, eu não sou ele, sabe? E o colega de sala dela, ele não concorda, ele fala assim, seria uma boa se você terminasse, né, com ele, seria uma boa, né, no mínimo. E eu não concordei com isso, enfim, gente, só lendo pra entender. Então eu vou continuar minha leitura, já tô há 10 minutos falando com vocês, são, não, ironicamente, 5 horas, 5h10, então eu vou deitar ali e ler mais um pouquinho, já que é domingo, eu acabei de chegar da casa da minha mãe, eu tô bem cansada. Então, vou aproveitar, ler mais um pouquinho. Tô amando, gente, a leitura. Amando. Demais. Tô doida que eles comecem a namorar de verdade. Tem acontecimentos muito fofos. Algumas partes me dão um pouco de impaciência de quando acontece alguma coisa. Tipo assim, a melhor amiga dela fala, Olive, vá passar protetor solar no seu namorado. E a Olive fica, meu Deus, passar protetor solar no meu namorado, isso é tão indecente, não sei o quê. E eu fiquei tipo, disfarça, Olive, disfarça. E tem um momento em que a melhor amiga dela, tipo assim, vai lá, mulher, o teu namorado acabou de fazer isso, vai lá dar um beijo nele, não sei o quê. E a Olive, não sei o quê, eu não posso beijar ele porque estamos em público. Ela fica extremamente nervosa, sabe? Eu entendo também, mas se ela entrou nisso de namoro falso, ela deveria ter em mente de que ela ia ter esses momentos de mais intimidade em público com o Adam. Então isso me dá um pouco de impaciência, sabe? Sinceramente. Mas eu tô amando. Tirando isso, ela não é chata de jeito nenhum, ela é muito firme nas decisões dela, sabe? Então, gente, eu tô amando, eu tô muito surpresa que eu tô gostando de A Hipótese do Amor, sinceramente. Então, sem mais enrolações, vou ler o meu livrinho e daqui a pouco, na próxima cena, eu venho conversar com vocês sobre o decorrer da leitura, o que eu tô achando. Eu não sei muito como atualizar vocês, porque esse vlog tá bem picadinho, sabe? Eu não gravei muitas cenas lendo, porque sempre que eu parava pra ler, o marido tava do meu lado, assistindo os vídeos dele, então eu acabei nem gravando pra vocês de ceninhas de eu lendo, só no primeiro dia mesmo. Então, foi uma leitura bem rápida, bem fluida. Tô um pouco perdida em como atualizar vocês, porque eu nunca lembro a última cena que eu gravei, o que eu falei, mas vamos lá. Muitas coisas acontecem, não entrarei em detalhes novamente para não atrapalhar a experiência de leitura de vocês, caso não tenham lido, mas tenham interesse em ler esse livro. Mas os pontos altos que eu citei, eu vou continuar citando, continuando a linha de raciocínio, a Olive foi aceita por um outro cientista para ela trabalhar no laboratório dele por cerca de 1 ano no projeto dela. Então ela está muito feliz com essa conquista. O Adam estava ali presente no momento em que a proposta dela foi aceita e que ela foi contratada para trabalhar no laboratório desse cientista. E a gente vê os dois, no caso a Olive e o Adam, se aproximando cada vez mais, então ela fica tão feliz que ela abraça ele, aquelas cenas clichês. Então tem o diálogo ali entre eles, tem eventos também da universidade, onde ela vai participar de congressos e tudo mais. Então a gente vê muito desse lado acadêmico, que eu amei particularmente, tá? Eu acho que se encaixou perfeitamente na história.
Se bem que esse é o tema central, né? Um romance que vai acontecer aí na universidade, mas a forma que a autora escreveu, eu gostei muito. Tornou tudo muito mais interessante, sabe? E, novamente, ela não enrolou, mas, enfim, voltando pro enredo, tô me perdendo um pouco. Então, tem esses pontos altos em que acontece. E, infelizmente, a Olive passa por uma situação muito difícil. Ela é assassinada, infelizmente. Então, isso acaba deixando ela extremamente mal, muito compreensiva também pela situação que ela passou ali depois do congresso, né, desse assédio que ela passou, do que o homem tentou fazer com ela, as coisas horríveis que ele falou pra ela. Ela ficou muito, muito mal. E nesse congresso, a Olive e o Adam estão compartilhando o mesmo quarto de hotel. Então, só pra contextualizar, tá? Ela sai da palestra, né, do dia de palestra, ela volta pro quarto, ela nem consegue encontrar os amigos na festinha que ia ter depois desse dia de palestra. Ela tá muito mal. O Adam chega no quarto e eles começam a conversar. O Adam quer saber o que aconteceu, a Olive conta por alto ali a situação que ela passou, não dando detalhes. Quem lê vai entender a situação, obviamente, porque leu. E o Adam percebe que ela não quer falar sobre o assunto e acaba chamando ela para sair para os dois jantarem. E eles saem, tem uma noite muito legal, muito engraçada do jeitinho dos dois, que eu amo a dinâmica desse casal. E quando eles voltam pro quarto, eles continuam conversando sobre diversos assuntos. O Adam acaba se abrindo mais para Olive a respeito de como era a vida acadêmica dele, de quando ele era apenas um estudante, como que era o relacionamento do Adam com o orientador dele e tudo mais. E a gente vê muito a respeito dele. Eu tô tentando falar sem dar spoiler, sabe? E aí, meus amores, a partir da página 243, daqui pra baixo, gente, tem hot. E eu fiquei assim, opa, fiquei que nem a própria Oliver reagiu. Eu falei, eita, o que tá acontecendo? Então, pra você que é leitor e não gosta de hot, não lê hot, eu até separei as páginas aqui pra falar pra vocês. Então, é da página 243, passa isso tudo e vai até a página 267, até aqui, metade da página, de hot. Eita, mas o ponto não é esse, né, da história do enredo. Então, muita coisa ali acontece para esse hot acontecer e eles têm um diálogo ali e finalmente coisas acontecem, sabe? Eles realmente se beijam porque querem, não porque algo externo influencia para que eles se beijem, como todos os beijos deles até o momento foi, né? O beijo por impulso, o beijo que a melhor amiga da Olive ficava insistindo para ela beijar o namorado. Então, dessa vez, nesse beijo que aconteceu, foi porque os dois queriam. Simplesmente aconteceu, não foi nenhum fator externo. E o beijo eu achei até que fofinho, sabe? Mas pulando hot, muitas e muitas páginas de hot, eles continuam conversando, aí o congresso se encerra. E o Adam, muito por cima, porque ele sabe que a Olive não quer falar sobre o assunto, ele sugere para que ela denuncie esse assédio que ela passou, pelas coisas que ela ouviu. Só que ela fica com muito receio, porque tem muita coisa envolvida por trás dessa pessoa que acabou aceitando ela. Então, não só ela ia ser prejudicada, caso ela denunciasse essa pessoa, e tinha também a questão de ter provas a respeito desse assédio que ela sofreu, então a gente vai ver esse lado, sabe? Infelizmente. E é isso que acontece, gente, basicamente no romance. Só que o outro ponto alto tá exatamente nesse assédio que ela passou, que é aí onde vai ter o desenrolar do casal, de como a Olive vai lidar com esse assunto. E a gente vê muito, muito, muito o apoio dos melhores amigos dela, que eu não sei pronunciar, gente, é a Anne e o Malcolm. Então, tem os dois melhores amigos dela, que eles dividem quarto. Tem um apoio, ela fica com muito medo de fazer a denúncia, só que os dois apoiam muito ela e tentam, né, ajudar nessa situação e questão das provas e tudo mais,
pra ela não ter medo, sabe, enfrentar essa situação. E querendo ou não, o Adam vai acabar descobrindo e a gente vai ver como que ele vai reagir, sabe, qual vai ser o desfecho dessa parte triste da história. E, gente, é basicamente isso, a atualização de leitura. Agora vamos para o encerramento, que eu vou dar um resumo geral. Eu vou ser repetitiva em algumas partes, mas paciência, tá? Paciência. Ok, hora de recapitular toda a história e falar a minha avaliação final, o que eu achei e afins. Sobre a história em si, eu gostei bastante. Em questão de enredo, eu gostei muito da história porque seguiu por um rumo, por um caminho no qual eu não esperava, não imaginava. Eu pensei que fosse ser uma história muito rasa, muito bobinha, muito enrolona, mas o enredo, ele é muito sólido e não tem enrolação. As coisas vão acontecendo e vão sendo resolvidas. Eu realmente não tenho o que reclamar da história em si. Novamente, é tudo muito sólido, você sente verdade naquilo que a autora tá te passando nas informações, na ambientação. Então, a autora realmente sabe o que ela tá escrevendo. Mas isso, meus amores, é porque eu descobri na nota da autora de que ela realmente sabia o que ela estava escrevendo, porque ela conhece o universo acadêmico, sabe? Então, ela viveu o ambiente acadêmico, então ela sabe como que é. Então, muitas vivências na Olive ali foram coisas que ela passou. Não 100% do que a Olive viveu, mas ela tem noção, sabe, de como que é. Então, por isso que é tudo tão sólido, traz uma veracidade, tipo assim, de conhecimento realmente, não é algo muito raso, de como se o autor tivesse pesquisado rapidamente no Google e colocado as informações aqui no livro. Então eu gostei muito dessa parte, de como se conhece, como o romance acontece, do desenrolar, de como que vai acontecendo, nada é forçado, não fica aquela coisa maçante, sabe? Então, é muito lindo de ver como Adam trata a Olive novamente. Ele faz o mínimo, que é ser gentil, é ser educado, ser respeitoso. Mas eu não sei explicar, tem algo no Adam que é além, gente, é além de educação, de gentileza e de respeito que ele tem por ela. É uma admiração até. Então, a gente sente mais ou menos como que é o relacionamento dele com as outras pessoas e como que é o relacionamento dele com a Olive. É como se mudasse assim um pouco a aura, sabe? Do Adam quando ele tá junto com a Olive. A Olive, novamente, não é uma personagem chata, mimizenta. Ela tem ali suas inseguranças, mas isso se deve muito ao meio acadêmico em que ela vive, porque é rodeado por homens. Então a gente sabe como, nós mulheres sabemos como que é viver em um ambiente rodeado de homens, onde a gente é muito desvalorizada e tudo que a gente pensa, compartilha, os nossos pensamentos, ideais, crenças são completamente desvalorizados pelo simples fato de sermos mulheres. Então isso, no ambiente em que a Olive vive, traz muita insegurança para ela, mas ela tenta o máximo dela não focar nesse lado da insegurança, porque ela sabe de que ela é capaz. Tem momentos muito difíceis de comentários que falam para ela de que, infelizmente, acaba entrando na mente dela, de que tem momentos que ela realmente fraqueja e pensa, nossa, eu não vou ser capaz. E o Adam até conversa com ela, compartilha as coisas que ele tinha passado com o orientador dele, de que o orientador dele falava que ele não ia ser ninguém, que era melhor ele desistir e tudo mais. E a Olive, tipo assim, nossa, mas você é o Adam. Eles têm um diálogo e acaba fortalecendo a Olive, sabe? O Adam não desconsidera os sentimentos dela de forma nenhuma. E ele fala de, tipo assim, se você precisar de qualquer coisa, que você precisar, não importa o que, me ligue, fale comigo, eu quero que você fale comigo, eu quero que você converse comigo. Então é muito lindo esse apoio silencioso que ele dá para ela, porque ele vê os momentos de fragilidade dela e ele não insiste, ele não ultrapassa o limite, ele respeita. Então, se ela não quer falar sobre um assunto, ele respeita e delicadamente
Ele tenta conversar com ela para que ela tire todo o pensamento ruim da mente, que ela não se sinta insegura em relação ao ambiente acadêmico, dela confiar nela mesma, porque o trabalho que ela faz é muito incrível. A motivação dela também é muito importante para esse rumo acadêmico que ela está seguindo. Então, gente, todo o enredo, 5 pontos de 5, tá? Sendo bem sincero, não tenho o que reclamar. Só aquele pontinho que não é nenhuma reclamação. Mas a Olive às vezes age muito nervosamente, não saber como agir nos momentos em que ela tem que ser a namorada do Adam. Sendo que naturalmente, querendo ou não, eles agem como um casal, sabe? Só quando ela tem noção de que ela tem que agir como uma namorada, é um pouquinho irritante, às vezes. Mas também não é uma reclamação, também não dá pra ser perfeito também, né, querido? Então, acho que para o enredo, 5 de 5. Olha aí, olha aí. Então, pra escrita, 5 de 5. Acredita? Não tenho o que reclamar da escrita. Simplesmente perfeita. Ellie Hazelwood, você arrasou nesse livro. Fluidez, 5 de 5. Incrível. Eu li em 3 dias, mas é porque eu tinha que fazer outras coisas. Muitas vezes eu parava por, sei lá, 5 horas seguidas para ler o livro. Eu realmente largava tudo, gente. Eu tinha coisa para fazer. Eu largava tudo para ler porque eu não conseguia parar de ler A Hipótese do Amor. Foram 3 dias, mas em questão de horas mesmo, corridas, eu terminei a leitura em basicamente 15 horas. Então foi menos de 24 horas para ler esse livro, realmente porque a fluidez, o enredo, a escrita te prende muito. Não tenho o que reclamar, realmente você começa a ler e o desenrolar da história te faz querer mais. Então o humor do livro também é muito interessante. As piadinhas entre o Adam e a Olive também, simplesmente incrível, gente. Eu tô muito apaixonada por essa história. Personagens incríveis, mas eu acho que todo livro eu vou dar... Todo livro não, acabei de lembrar dos livros que eu dei nota baixa para os personagens. Aqui eu vou dar 4 pontos de 5. Eu vou tirar porque... um pontinho, porque tem muitas... Eu não sei se isso é comum, pelo menos não pra mim, nas amizades que eu tive, não é comum esse lado. Mas, por exemplo, falar abertamente sobre a vida sexual. Então, os melhores amigos da Olive chegavam pra ela e conversavam abertamente, tipo, nossa, essa noite eu saí com fulano e a gente fez isso, isso e isso, em questão de hot. Tipo, falava os momentos de hot que teve com outra pessoa e eu ficava, tipo, qual a necessidade? Tipo, as pessoas realmente fazem isso, conversam abertamente sobre os seus amigos, sobre sua intimidade, sabe? Então eu fiquei um pouco incomodada nessa questão, porque ok que a personalidade dos personagens é bem aberta, bem extrovertida, mas eu acho que nessa questão realmente não tinha necessidade de estar compartilhando esse tipo de informação com os amigos. E a Anne, eu acho que assim, o que pronuncia, gente, eu não sei, eu falo Anne. Vou deixar na tela. Que ela é muito chatinha, muito intrometida, então toda hora ela queria que a Olive demonstrasse que o Adam e ela, no caso o Adam e a Olive, estivessem namorando pra todo mundo ver, tipo, demonstrações públicas de carinhos entre namorados. Então, era um pouco chatinho, sabe? Eu entendi o ponto de vista dela, ela até explicou de que fazia isso porque ela pensava que a Olive tinha vergonha ou tinha medo, sabe? Pelo fato dele ser um professor, ela ser uma aluna. Então ela meio que incentivava a amiga de tipo assim, olha, não tem problema você fazer isso em público. Só que é chato, sabe? Eu não gostei de ler essa parte, eu não gostei dessa parte desses dois personagens especificamente. Nada a reclamar da personalidade deles, só citando realmente esses 2 pontos, sabe? Da Anne insistir muito nesse lado de demonstrações públicas de carinho e afeto com a Olive e o Adam, e o Malcolm sempre falar abertamente da vida sexual dele, detalhadamente o que acontecia entre ele e as pessoas com quem ele saía. Então, sabe? Então eu diria que ficou
4 estrelas não, né? Segundo a média seria 5. Mas eu tô pensando, não sei, vou pensar. Seu favorito é esse livro. Então acho que eu vou acabar favoritando. Ai, quem diria? Meu Deus, eu acho que eu vou acabar favoritando A Hipótese do Amor, porque eu gostei muito da escrita, do enredo, da ambientação. Eu acho que é a primeira vez que eu leio o livro nesse tipo de ambientação. Tem um outro livro da autora, eu não lembro o nome, mas que tá na minha wishlist da Amazon, vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês. Eu realmente gostei muito da ambientação e pelo que eu vi, as histórias da autora sempre se passam nessa ambientação acadêmica, justamente porque ela vivenciou essa área acadêmica, então ela meio que juntou a paixão dela, né, pelos estudos, digamos assim, com a questão da escrita, que é algo que ela gosta muito também. É isso, basicamente, que eu tenho pra falar de A Hipótese do Amor. Eu acho que eu realmente vou dar 5 estrelas. Favoritado não é uma história, nossa, mudou minha vida, por isso que eu vou favoritar, não, mas me pegou lá no íntimo o casal, o Adam. Acho que eu me apaixonei pelo Adam, na verdade. Meu Deus, eu acho que eu tô apaixonada por um personagem literário. Enfim, é isso, gente. Sem mais enrolações. Não tenho ideia do tamanho desse vídeo, porque normalmente os meus vlogs de leitura duram 1 hora. O mínimo 1 hora de duração. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, comenta também se você já leu o livro, o que você achou da história. Se você não leu, você tem interesse em ler? Me conta aqui embaixo, me conta se você leu os pontos altos que você mais gostou, que te fez gostar da história, ou se você leu e não gostou, o porquê que você não gostou de A Hipótese do Amor, pelo amor de Deus. Me conta o porquê. Compartilha esse vídeo para amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo, de vloguinhos de leitura. E se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. Me segue também nas outras redes sociais, que o link vai estar disponível na descrição desse vídeo. Então tem o meu Instagram, tem o Discord, tem também a Twitch, onde eu faço lives de foco e produtividade. Eu tô em pausa por um momento, sempre tem um período em que eu entro em pausa das lives, mas eu pretendo voltar logo logo a fazer lives e conversar com vocês ao vivo, e ler livrinhos e estudar, fazer foquinhos juntos. E acho que é isso. Mas aí um recado para dar. Então um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!